Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. E ó, eu sei que muitas pessoas enfrentam batalhas, enfrentam guerras e por muitas vezes, eu sei porque já aconteceu isso comigo, olha e acredita que não tem esperança, e acredita que não tem chance de vencer, e acredita que o adversário, o obstáculo ou o inimigo é mais forte, é maior, é mais inteligente, não desiste e daí não sabe como vencer esses obstáculos. Então eu vou trazer para você aqui nesse vídeo os princípios que levaram Davi a vencer Golias. E aí para você trazer isso para a tua vida é você vencer batalhas que parece que você é pequeno e que essa guerra, essa batalha, essa dificuldade, essa luta é muito grande. Você vai entender nesse vídeo, de maneira bem objetiva, como que você pode vencer esses obstáculos, conquistar a glória que você imagina e alcançar os seus objetivos. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é quem foi Davi. Então, de maneira bem resumida, eu até quero abrir um parênteses aqui e dizer que hoje esse aqui é o meu primeiro vídeo e eu comecei a ler a Bíblia e estou entendendo algumas coisas que antes eu não entendia. Parece que eu estou lendo de outra maneira. Parece que tem clareza na minha visão, na minha leitura. Então eu vou procurar nos próximos vídeos pegar histórias e lições bíblicas e trazer para cá para poder aplicar na vida real. Então os vídeos não vão ter edição, os vídeos... Vou procurar o máximo, né? Não ter edição, não ter superprodução. Eu quero vir aqui abrir meu coração para vocês, beleza? Então, Davi era um garoto que era pastor de ovelhas, né? Então ele vivia com aquela madeirinha na mão, tocando as ovelhas para lá e para cá. Qual que é a história por trás de Davi para que você entenda como que você pode usar isso na sua vida para vencer as suas batalhas? Naquela época existiam, nesse caso específico, né, eram os filisteus contra o povo de Israel. Então, em um determinado momento ali, os filisteus disseram o seguinte, a gente quer que vocês sejam nossos escravos, e aí vamos criar uma batalha, para que não fiquem se matando, todo mundo lutando contra todo mundo, pega o melhor soldado que tem em Israel, e eu pego o melhor soldado que tem aqui dos filisteus. E esse soldado lá era Golias, um gigantão lá de não sei quantos metros. Então os filisteus estavam confiantes que iam ganhar, e aí ia tornar o povo de Israel escravo. Então o que começou a acontecer? Ninguém do povo de Israel queria enfrentar o gigantão lá. Ninguém queria enfrentar o cara. Até que o Davi, garotinho, pequenininho, antes disso... Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no canal. E antes de eu explicar como que você pode usar esses princípios para poder vencer suas batalhas, lutar suas guerras, até aquelas que você acha que é difícil, acho que você já passou por isso ou está passando por isso, que parece difícil de vencer, parece que o obstáculo, a luta, a guerra, o sofrimento, a dificuldade é muito maior do que você. E Davi, há muitos anos atrás, enfrentou um gigante e conseguiu vencer. Então eu quero trazer para você aqui os princípios que eu enxerguei de maneira bem simplista, porque eu passei a ler a Bíblia de uma maneira diferente. Eu passei agora a procurar as lições e não usar isso só para a minha vida. E Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no canal. E antes de eu te explicar quais são os princípios que podem levar você a vencer suas guerras, suas lutas, suas dificuldades, seus desafetos, seus problemas, eu quero dizer que é um marco para mim esse vídeo, porque eu, ao longo da vida, venho lendo a Bíblia, mas aquela leitura descontextualizada, posso dizer. E de uns tempos para cá eu tenho clareza do que Deus quer que eu faça também. Ele quer que parte daquilo que eu estude, parte daquilo que eu já li, eu use para poder destravar a vida de outras pessoas, melhorar a vida de outras pessoas, ou ao menos facilitar o caminho de outras pessoas. Então esse aqui é um marco porque é o primeiro vídeo onde eu vou trazer um ensinamento bíblico e compartilhar com você.
espero que te ajude. Eu não podia começar por outro lugar, porque o meu filho chama Davi. Então eu fui ver, tá, eu coloquei o nome do meu filho de Davi, porque eu sei que Davi venceu um gigante, mas deixa eu ver na Bíblia mesmo como foi esse negócio aí e quais lições que dá para tirar para a vida de hoje, né, para a vida atual, sobre batalha, sobre guerra, sobre preparação, sobre quando as pessoas não acreditam em você. Não sei se já aconteceu com você ou se está acontecendo, de as pessoas não acreditarem em você. Você achar que pode fazer alguma coisa, que consegue vencer, e quem está ao teu redor dizer que você não pode, que você é incapaz, que você não nasceu para isso. Então, Davi enfrentou, nesse início dele, muitas dificuldades parecidas com o que a gente enfrenta hoje, e eu espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira, ilumine o teu caminho, destrave alguma porta, algum obstáculo que esteja travando o teu crescimento e teu avanço. Então assim, de maneira bem simplista, porque eu ainda sou um estudante nível easy, bem nível 0,1 da Bíblia, então eu vou falar aqui com as minhas palavras, mas com uma base do que eu li lá e do que eu entendi. E aí eu posso deixar aqui na descrição os versículos, os capítulos, e te incentivo a ir lá olhar e talvez você enxergue por outros olhos. Então se você enxergar por outros olhos, você pode comentar aqui, ou se você tiver a mesma visão do que eu, você pode comentar aqui, não, tive a mesma visão do que você, beleza? Então assim, em resumo, primeiro, como é que foi esse negócio de Davi? Existia um profeta chamado Samuel. Eu vou trazer um vídeo aqui sobre Samuel, porque eu tive que ler um pouco da história ali do capítulo do livro de Samuel para poder entender como é que foi esse negócio de Davi. E daí, Jesus, né, Deus, não Jesus, né, Deus queria um novo rei para Israel. E na época o rei era o Saul. E daí mandou Samuel ir atrás de um novo rei para poder ungir rei, tal. E daí foi na casa do pai do Davi. E aí tinham uns irmãos e tal, uma galera lá. Daí Samuel escolheu Davi, né? Acho que escolheu Davi, apresentou, Deus, esse daqui que é o rei, é para ser esse aqui. E daí Deus deu autorização para Samuel ungir Davi como rei. Então aí está o primeiro princípio. Deus ungiu Davi como rei, só que Davi não sabia. Então o primeiro princípio que eu aprendi com isso foi, por muitas vezes, Deus vai te dar o título, o cargo, aquilo que você quer, aquilo que é o seu propósito, só que ele não vai te contar. Então, no reino, Davi já era o rei. Só que para o Davi, para as coisas ali, ainda não aconteceram. Então, o primeiro princípio é esse. Antes de você, de nós sermos no mundo, vem a bênção de Deus para que a gente já seja lá no reino. Então, talvez exista um delay entre o que Deus já programou para você, programou para mim, programou para nós, já definiu para nós, e entre aquilo que está acontecendo na prática. Então, esse aí, anota aí o primeiro princípio, é esse. Depois vocês vão me ajudar aí, aqui na descrição, a puxar esses princípios de volta. Então, esse é o primeiro princípio. Aí, ungiu, beleza. Então, na prática, Davi já seria o novo rei. Só que existia um caminho por isso aí. Então depois, talvez eu faça outro vídeo explicando quais foram as dificuldades pós-reinado de Davi. Depois que Davi se tornou rei, quais foram os problemas que ele enfrentou. Mas nesse daqui é só sobre as vitórias para que você possa aplicar aí na sua vida. Então aconteceu isso, ou seja, no reino, Davi já era o rei. E daí, o pai dele ali, ele era pastor de ovelhas, o pai dele tinha criação ali de grãos, essas coisas, e aí mandou, como estava tendo essa batalha lá com os filisteus e o povo de Israel, os filisteus querendo tornar o povo de Israel escravo, e aí disse o seguinte, isso foi a proposta dos filisteus: pegue o teu melhor soldado contra o nosso melhor soldado, quem perder vira escravo. Então era uma luta que valia a liberdade, era uma luta que tinha um motivo muito forte, porque era aprisionar o povo. E ninguém queria lutar. Ninguém queria lutar porque sabiam que do outro lado tinha Golias, que era um gigantão, com espada, com escudo, acho que parece que tinha 3 metros de altura, que era um gigantão ali. E daí o pai do Davi pegou e disse pro Davi levar queijo, levar grãos,
lá pra galera, pra família, lá no campo de batalha, lá no front de batalha. E levar um queijo pro capitão do pelotão ali, né? O cara que comandava tudo ali. Davi pegou e foi. Quando Davi chegou lá, que os seus irmãos viram ele, começaram a dizer pra ele, por que você tá aqui? Volta pra casa. Não é pra você estar aqui, você só veio xeretar aqui. Esse tipo de coisa, né? Então aí tá o segundo princípio. Já pensou se Davi tivesse escutado? Ele sabia que era para ele estar ali. Já pensou se Davi tivesse escutado isso ali? Então, o segundo princípio é cuidado com o que você escuta, com quem você escuta. Talvez as pessoas não enxerguem o potencial que você tem. Só você pode enxergar o teu potencial. Então, já pensou se Davi tivesse escutado realmente, eu só sou um pastorzinho de ovelhas, sou um novinho aqui, vou embora para lá, daí ele não teria feito o que ele fez. Não teria conseguido libertar o povo. Vocês vão entender aqui como que aconteceu. Eu acredito que muitos já saibam, mas por essa visão de como aplicar no dia a dia. E dali, ali ele ficou sabendo do seguinte, que além de valer a liberdade, quem conseguisse vencer o gigante ainda casaria com a filha do rei e ainda seria isento de impostos, a geração ali seria isenta de impostos. Então aqui está o terceiro princípio. A motivação era a liberdade do povo de Israel. Essa era a motivação de Davi. E existia um incentivo. O incentivo era casar com a filha do rei e ainda ser isento dos impostos. Pega comigo aqui, ó. Você, nesse momento, você está mais preocupado com o incentivo ou com a motivação? A motivação de Davi era a liberdade de um povo. O incentivo era o casamento e os impostos. Claro, uma vida ali de genro do rei, tal. Só que isso era estímulo. Isso não era o motivo principal. Então, o terceiro princípio é que você sempre aprenda a separar o que é o motivo principal do que é o estímulo. Porque o estímulo, às vezes, se ele for colocado acima do motivo principal, isso pode atrapalhar as coisas. Então, eu peguei essa dali e acho que é uma lição bacana de poder pensar. E dali ele foi ouvindo além de ganhar, de casar com a filha do rei, além de ter a isenção dos impostos, ainda o povo não vai ser escravo. E aí ele pegou e disse o seguinte, eu luto com esse cara aí. Eu luto com esse cara aí. Aí chegou até o rei Saul. Quem é você? Como é que é esse negócio aí? Eu luto com esse cara aí, eu vou vencer. E ali o rei disse o seguinte, você não tem condições de lutar, você não pode lutar contra esse gigante, porque você nunca lutou com ninguém, você é um novatinho aqui. E esse daí é um guerreiro desde não sei quantos anos, e ele é muito forte, ele é muito grande, tal. O rei não acreditou no potencial de Davi. Sabe como que Davi saiu nessa para poder ter a chance de lutar? Ele contou as batalhas que ele venceu. E aí tá o quarto princípio. Sabe o que ele falou pro rei? Ele disse assim, eu já matei leão. Pegava o leão pela barba e matava por causa das ovelhas. O leão vinha atrás de pegar as ovelhas do meu pai e eu matava os leões. Então eu já matei leão. Já matei urso. Do jeito que eu matei leão e matei urso, eu vou matar esse filisteu também. Olha só que princípio, nós estamos no quarto princípio. Olha que princípio, ele sabia quem ele era. Olha aqui para mim. Será que essa batalha, essa dificuldade, essa luta que você está enfrentando é a maior que você enfrentou na sua vida? Puxa a primeira das primeiras lutas, que é a disputa lá do útero materno para poder ser uma pessoa a virar ser humano. Um daqueles bilhões virou você. Então, olha a primeira dificuldade que foi superada. E desde quando nasceu até hoje, já parou para pensar quantas coisas você já superou? Será que, diante dessa batalha que você está enfrentando agora, que você vai enfrentar daqui a pouco, você já não lutou outras muito maiores? É mais fácil vencer uma pessoa ou vencer um leão? É mais fácil ser uma pessoa ou vencer o urso? Então, o quarto princípio é saiba quem você é. Saiba as batalhas e as vitórias que você já teve. Porque quando você estiver de frente de um problema,
Se você olhar aquilo que você já venceu, você vai perceber que esse problema é pequeno. Você é capaz de vencer também. Esse é o quarto princípio. E daí, Davi contou isso pro rei e o rei, beleza, topo, pode lutar lá. Só que, veste essa armadura aqui. E aí o rei deu a armadura dele, o rei deu a armadura dele pro Davi poder lutar. Então deu armadura, deu espada, deu escudo e equipou ele inteiro. E aí vem o outro princípio. Davi, vestido daquilo, tentou andar, não conseguiu andar. E aí ele disse, eu não consigo lutar dessa maneira aqui, porque eu estou acostumado a andar desse jeito, o que eu tenho é essa madeirinha aqui, que é que eu tô com as ovelhas. E aí tá o quinto, acho que estamos no quinto princípio, acho que é o quinto. Estamos no quinto princípio. Não adianta você querer lutar as suas lutas com a armadura dos outros, com os equipamentos dos outros, com a estratégia dos outros. Davi estava acostumado e sabia fazer daquele jeito. Então, por muitas vezes, você olha, fulano fez isso, fulano está mandando eu fazer dessa maneira, mas você sabe que a maneira como uma ou outra pessoa está dizendo para você fazer não é a maneira que você vai vencer. Então, todas as vezes que você for lutar para uma batalha, tenha clareza se você está lutando com o seu potencial, com a sua estratégia, com as suas armas, com as suas forças ou com a de outras pessoas. Então esse daí é mais um princípio que você pode aplicar aí na sua vida se tiver com dificuldade ou passando por uma ou assim. Então ele tirou aquilo ali e foi com as coisas dele. Foi com as coisas dele, tal. Chegando lá, ele estava com a sua madeirinha, Golias viu ele, e Golias era tão grande que tinha um escudeiro, que era o cara que carregava o escudo dele. Quando ele chegou lá, o Davi, com uma madeirinha, o Golias olhou para ele e falou assim, você acha que eu sou um cachorro? Para você vir lutar comigo com essa madeirinha aí, com essa... Tipo de um... Como é que chama esse negócio? Eu não sei como é que chama. Eu não sei como é que chama. Tipo de uma bengala, mas não é uma bengala. Um cajado. Um cajado, você acha que eu sou um cachorro para isso aí? Menosprezando Davi. Cadê as suas armas? Cadê a sua espada, o seu escudo? Cadê? Sabe por que Golias estava pedindo para Davi trazer, se igualar a ele? Porque ele sabia que ele era maior, ele era mais forte, a espada era maior, o escudo era melhor. E ali Davi, aí vem mais um princípio. Davi pegou e disse o seguinte, eu não vou lutar no teu jogo. Não vai ser na espada como é a sua espada, não é no escudo como é no seu escudo. Porque o Golias estava confiando na força. E o Davi falou para ele que, para Davi, a força dele era Deus. Então, pega esse princípio aí. Pega esse princípio. No meio de uma dificuldade, no meio de uma tribulação, no meio de um problema, no meio do caos, qual força você está usando? A força física, a força do braço? Eu vou pegar aqui. Já pensou se Davi largasse tudo e fosse mano a mano com Golias? Acho que ele talvez teria perdido. Porque ele era menor, ele era mais fraco, ele não tinha experiência de batalha. Mas sabe onde foi a vitória de Davi? A força dele não estava no braço dele. A força dele não estava na armadura, na espada. A força dele estava em Deus. Então o sexto princípio é, todas as vezes que você olhar e ver uma batalha muito difícil, não adianta pesar no teu braço ou carregar nas tuas costas. Usa a força de Deus, traz ele com você. E aí você vai ver que vai ficar muito mais fácil, muito mais claro e muito mais leve para poder vencer. E daí, Davi, acho que é o seu sexto princípio. Vão anotando aí, gente. Se vocês estão curtindo, aperta aí o coraçãozinho, manda para alguém. Porque é o meu primeiro vídeo, afinal de contas, e é de coração isso aqui. Não tem script, não tem nada, é o que está na minha cabeça. E é como eu estou compartilhando com vocês aqui. Daí ele foi lutar, e aí ele tinha levado uma funda. Funda é como se fosse uma catapulta, um estilingue, alguma coisa assim. E ele tinha levado 5 pedras. Acho que são 5 pedras. E aí, gente, eu vou ter que descobrir depois, porque eu já escutei que... Acabei não lendo essa parte. Olha só. Me ajudem aqui. Que ele tinha levado 5 porque ouviam falar que eram 5 gigantes.
E outros é aquele, ele levou 5 porque se ele errasse uma, tinha mais 4. Então essa parte eu não percebi como era e me ajudem aqui. Se levou 5 porque eram 5 gigantes, ou se ele levou 5 porque se ele errasse uma, ele já tinha mais 4 chances. E aí ele levou essa funda com as pedras. E aí vem mais um princípio, acho que é o 7º princípio. Sempre pense em uma alternativa diferente. Porque enxergar o que todo mundo enxerga é fácil. Você vai vencer essa batalha que você está passando, não é da mesma maneira que você criou essa batalha. Então imagina assim, ó, você está passando por uma dificuldade, um problema que foi criado pelos motivos A, B e C. Dificilmente o que vai resolver isso aí vai ser você resolver da mesma maneira que criou o A, B e o C. Então o que ele teve de estratégia? Esse pode ser o princípio da estratégia. Como é que ele faz para não chegar tão perto do adversário, do inimigo e ganhar essa batalha à distância? Então esse equipamento dava a ele uma vantagem, a vantagem da distância. Porque ele sabia que se chegasse perto, ele corria um grande risco de morrer. E o Golias tinha dito que ia dar a carne dele para os passarinhos comerem, os abutres comerem, esse tipo de coisa. Então, o próximo princípio que você pode pensar é, qual estratégia? Não vai só na loucura. Tô com um problema na minha família, tô com um problema no financeiro, tô com um problema na vida, tô com um problema A, B e C. Para um pouco e pensa, faz uma estratégia para vencer isso aí. Não vai só na força do braço, não vai na loucura, não, só vai. Pensa em como, de maneira estratégica, você pode vencer isso aí. E daí, Davi pegou a funda e acertou na cabeça do Golias, venceu, tal. Ele tinha combinado que deceparia Golias e levaria para o rei. O último princípio, acho que nós estamos no 8º princípio, no 9º princípio, o último princípio é que, agora eu me lembrei, quando ele estava falando com o rei Saul, ele tinha dito que já tinha vencido os leões e os ursos, tal. Só que depois, quando ele falou de novo, ele explicou, Deus tirou esse leão de cima de mim. Deus tirou esse urso de cima de mim. Então esse é o último princípio. Esse é o último princípio. Quando você vencer uma batalha, sempre o ser humano vai ter os méritos, porque foi pelas próprias mãos. Mas precisa lembrar de uma força superior, que na grande maioria das vezes, aquilo que nós atribuímos a nós é só a bênção de Deus. É só a misericórdia de Deus. É só a mão de Deus junto com a gente. Então, por muitas vezes, eu fiz, graças a Deus. Então, às vezes a gente fica falando, graças a Deus, e isso vira uma coisa meia banal. Se você venceu, olha aqui pra mim, foi graças a Deus. Se você superou, foi graças a Deus. Se você conquistou, foi graças a Deus. Você fez o esforço, você fez a sua parte, mas se deu certo, foi graças a Deus. Mas Bruno, e quando dá errado? Graças a Deus. Ou você nunca pensou que algumas dificuldades que você passou na vida só estava te preparando? O leão e o urso de Davi. Quem gosta de lutar com o urso? Quem gosta de lutar com o leão? Ele não sabia, mas estava sendo preparado. Então talvez essa batalha, essa dificuldade que você está enfrentando, talvez você está reclamando, talvez você não saiba. E talvez você esteja sendo preparada para uma batalha muito maior, onde não vai ter só o estímulo, que era os impostos e era o casamento, mas vai ter o motivo principal, que era a liberdade de um povo. E talvez esse povo é a tua família, talvez esse povo é o teu casamento, é o teu filho, é o teu pai, é a tua mãe, é o teu marido, é a tua esposa. Então o último princípio é que você sempre lembre de que por mais que seja uma vitória sua, fisicamente, essa vitória aconteceu graças a Deus. E quando você enxergar uma derrota como se fosse, eu tô perdendo, também dá graças a Deus. Porque se está acontecendo dessa maneira, é a maneira como Deus quis que acontecesse. Para mim esse é um momento muito especial de gravar esse vídeo aqui, porque por muitos anos eu sentia no meu coração que eu tinha um chamado
Tenho as empresas, tenho os meus negócios, mas que isso não podia ficar só para mim. E eu sempre ficava enrolando, mas eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter aquilo. E depois dessa experiência que eu tive com Deus, Ele me mostrou exatamente qual que é a minha parte, o que é que eu tenho que fazer nesse mundo. E eu acredito que quando você sentir isso também, você vai saber que foi Ele que fez. E aí as desculpas vão ficar de lado. E aí, eu não vou gravar porque eu não tenho uma luz ideal, eu não vou gravar porque não sei o quê, não se trata de gravar. Se trata de destravar outras pessoas. Então, se você chegou até o final, eu te agradeço. Bota aqui o sininho, o like, essas coisas aí que tem. E eu sempre vou procurar terminar esses vídeos com não uma tarefa, mas um hábito para você fazer. Lê a Bíblia. Mas é chato, eu não entendo. Vai lendo. Lê um capítulo hoje. Puxa assim, todo mundo conhece um versículo, pega o versículo que você mais conhece. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Puxa lá e lê. Lê. Abre a palavra. Abre. Hoje. Se você fizer isso, bota aqui no comentário que você fez. Abre. Escolhe qualquer... Eu posso dar uma sugestão para você. Tem uma que eu gosto muito, que é 1 Coríntios 2, 9. Porém, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pega essa parte e lê, mas não lê só na internet. Não abre ele no Google, abre fisicamente. Abre. Lê ali. E daqui a pouco, escuta o que eu estou te dizendo. Vai vir um entendimento que você não vai saber explicar. Eu estou dizendo isso porque aconteceu comigo. Eu li a Bíblia, mas eu li a Bíblia como um livro desses que vocês estão vendo aqui atrás. Mais um livro. Deixa eu ver o que eu vou aprender aqui. Hoje, quando eu abro aquilo, é diferente. Parece que eu tenho clareza, eu consigo enxergar o que está acontecendo ali dentro. Fica mais claro para mim como as coisas são. Só que isso só acontece porque eu abro e faço isso. Então, se eu puder, deixa aqui no comentário o versículo, a frase bíblica que você mais gosta e coloca se você leu fisicamente ou não leu. Beleza? Chegamos ao fim desse vídeo. Beijo no coração de vocês, Deus abençoe vocês. E apliquem esses princípios. Apliquem esses princípios porque foram eles que fizeram Davi vencer, está na história até hoje. Em homenagem a Davi, sem conhecer tão profundamente a história, foi o nome que eu botei no meu filho. E aprendendo mais a história, eu tenho ainda mais certeza que foi o nome certo. Tá bom? Beijo no coração de vocês, Deus abençoe vocês.